Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos uma vez mais para uma recapitulação da lição deste trimestre, do quarto trimestre do ano 2022. Um assunto que tem realmente sido muito interessante, um tema também muito oportuno, muito atual para os nossos dias, e estamos a caminhar para a reta final, mas ainda temos diante de nós três lições, a lição 12, que é a que iremos rever hoje, depois temos as lições 13 e 14. E para este estudo, mais uma vez, conto com a preciosa colaboração do irmão José Eloy Robalo, a quem agradeço a sua presença e peço, por favor, que possa iniciar este nosso estudo com uma oração ao nosso Deus. Querido Pai que estás nos céus, obrigado pela presença do Teu Espírito connosco, sempre, cada dia, no estudo da Tua Palavra, ajudando-nos na compreensão dela e criando em nós o gosto e o desejo de fazer a Tua vontade, Senhor. Amém. Abençoa todos aqueles que irão ouvir esta exposição da Tua Palavra e que seja o Teu Espírito a ensinar, a dirigir e a mostrar as verdades, Senhor, de preferência a nós, que as nossas palavras sejam apenas um instrumento do Teu Espírito na mente e no coração. Abençoa o pastor Paulo Cordeiro e a mim, que nós possamos fazer realmente esta exposição segundo o Teu agrado, segundo a Tua vontade, Senhor. Te pedimos e agradecemos em nome e pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Muito bem. Pois bem, esta semana nós vimos, e o título da nossa lição é a Mundividência Bíblica. Confesso que quando vi este título pensei que o autor iria abordar a temática do grande conflito. Normalmente nós intitulamos o grande conflito como sendo, digamos, a cosmovisão bíblica, mas cosmovisão e mundividência são termos que são mais ou menos sinónimos, mas esta mundividência bíblica que nós estudamos na lição desta semana tem a ver com a compreensão que se tem da natureza humana. É, digamos, a visão antropológica bíblica. Que relato, que retrato é que a palavra de Deus faz sobre o ser humano, na sua totalidade. E foi isso exatamente que nós vimos. E nesta lição, portanto, nós vimos que, portanto, é absolutamente essencial que nós tenhamos uma compreensão correta, portanto, do que é, portanto, o ser humano em todos os seus componentes. E sem, eu quero depois chamar a atenção para algo que vem aqui na lição de sábado à tarde, mas sem passar por alto, eu iria já aqui aproveitar uma ideia que vem na lição de domingo sobre o modelo de Jesus, porque naquele texto que todos nós conhecemos muito bem de Lucas 2,52, que diz que Jesus, portanto, crescia Jesus em sabedoria, não é? E aí podemos pensar, portanto, que era na sua parte mental, em estatura, portanto, na sua parte física, e em graça para com Deus, ou seja, em termos espirituais, e os homens, a parte social. Ou seja, há aqui 4 aspectos, portanto, da natureza humana que conheciam, digamos, um desenvolvimento completo e harmonioso na pessoa de Jesus. Isto é o modelo para cada um de nós. Portanto, há 4 aspectos importantíssimos que compõem o ser humano e são esses 4 aspectos que nós iremos abordar, portanto, que foram abordados e que nós iremos rever na lição desta semana. Repito, é o aspecto físico, portanto, há uma parte física, não é? Há uma parte psicológica ou mental, há uma parte espiritual e há também uma parte social. Pois bem, mas gostei muito aqui desta introdução na lição de sábado à tarde, em que o autor fala aqui algo que, enfim, já pela graça de Deus apreendi isto há muito tempo, fala sobre 2 importantes globalizações que acontecerão no mundo antes da segunda vinda de Cristo. Apocalipse 13 escreve a globalização do erro, quando todo o mundo se maravilhará e seguirá a besta do mar, com o apoio da besta da terra. E depois há também a globalização da verdade, que é mencionada em Apocalipse 14, nomeadamente através das 3 mensagens angélicas. As 3 mensagens angélicas, devemos enfatizar isto, digamos, o pacote, digamos, da verdade presente para estes últimos dias. E nesse pacote estão todas as verdades bíblicas, todas, não falta nenhuma. Portanto, é o pacote completo, mas completo no pleno sentido da palavra. Então, o que é que nós teremos à medida que caminhamos para a segunda vinda de Cristo? Nós temos então portanto, vai haver um confronto final, vai haver um clímax final
um clash, como dizem os ingleses, portanto um confronto entre dois grandes modelos, e esse modelo, um modelo é um modelo que está baseado na mentira e outro modelo está baseado na verdade bíblica. E cada vez mais esses modelos, digamos, estão em caminhos convergentes, não é? Portanto, um está a fazer o seu caminho, outro está a fazer o outro caminho, aparentemente estão, a divergir um com o outro, mas vai chegar a um ponto em que vai haver um confronto, vai haver um choque, e quando houver esse choque, pois bem, daí resultará certamente também uma bênção. Deus irá permitir que esse choque entre a verdade e o erro saia à luz, para que as almas sinceras que ainda não aceitaram a verdade possam vir ao conhecimento da verdade e assim se possam decidir por ela. Acha que este modelo está mais ou menos correto, irmão? Dê-nos a sua opinião, por favor, também. Ora bem, aqueles que irão estudar a lição irão perceber-se de que realmente, para estarmos prontos para este conflito, nós temos que ser a imagem de Jesus. O conflito vai ser entre a verdade e o erro vai ser uma coisa global, a verdade vai ser também uma coisa global. Apocalipse 13 diz que sim, que todo o mundo vai aceitar o erro, excepto aquele remanescente que não irá aceitar o erro, mas e por outro lado irá pregar a verdade ao mundo inteiro, debaixo daquilo que nós chamamos, sob a influência da chuva seródia, a última chuva do Espírito Santo, e queiram proclamar a verdade ao mundo inteiro pela última vez, com grande poder, com grande clamor, com alta voz, não é? E nós intitulamos isso alto clamor, mas para fazermos esse trabalho nós temos que estar prontos. E é interessante que realmente a lição fala-nos em Jesus, não é? Jesus como um exemplo. E como um modelo. Jesus diz, modelo, porque Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Aqui temos o aspecto mental, o aspecto intelectual, temos o aspecto físico e temos o aspecto espiritual. Espiritualmente, Jesus estava segundo a imagem de Deus, espiritualmente, intelectualmente, ele também refletia o plano de Deus para a raça humana, e nós, como adventistas do sétimo dia, a última geração que irá passar por este tempo, nós temos que copiar este modelo que é Jesus. Nós temos que crescer em sabedoria, no nosso intelecto, no nosso conhecimento, na nossa mente, e também temos que crescer espiritualmente. Nós temos que ter o nosso caráter à imagem e semelhança de Jesus. É isto que quer dizer em graça. Jesus crescia em graça, ou seja, o seu caráter espiritualmente, Jesus assemelhava-se, portanto, ao Pai, a Deus. E nós, como adventistas do sétimo dia, vamos ter que passar também por isto para estarmos prontos para este clash, para esta colisão entre a verdade e o erro nos últimos dias, e vamos ter, de facto, que copiar este modelo que é Jesus. Há aqui um texto do Espírito de Profecia na lição de domingo que nos diz assim: o Espírito de Jesus era ativo. O Espírito, cá está, a sua sabedoria, tanto que se refere à parte do versículo 52 de Lucas 2, a sua sabedoria. O seu espírito era ativo e penetrante, com uma inteligência, cá está, portanto o seu espírito é a sabedoria que menciona o versículo 52, é o seu espírito e a sua inteligência, é a sua mente. Tinha uma sabedoria e uma inteligência excepcionais para a sua idade. Está aqui a descrever a infância de Jesus. Já na sua infância e depois na sua adolescência, Jesus tinha esta imagem. Também o seu caráter era belo e harmonioso. O caráter é a parte da graça. Quando o versículo 52 diz que crescia em graça, é a parte do caráter, é a parte espiritual, não é? Também o seu caráter era belo e harmonioso. E as faculdades da mente e do corpo desenvolviam-se gradualmente segundo as leis da infância. Jesus revelava, como criança, uma disposição especialmente amável, o caráter, não é? A disposição amável. As suas mãos solícitas estavam sempre prontas para servir, caráter, a graça. Manifestava uma grande paciência, a graça para com Deus e para com os homens, não é? Portanto, novamente, o caráter, a parte espiritual. Manifestava uma grande paciência que nada conseguia perturbar, e uma veracidade nunca disposta a sacrificar. Isto é caráter também, a tal graça. Ou seja, para ele a verdade era extremamente importante e nunca estava disposto a sacrificar a verdade. Para ele, a verdade, a integridade eram extremamente importantes. A parte espiritual, a parte da graça. E integridade. Nunca disposto a sacrificar a integridade. Isto é caráter. Firme como uma rocha em questão de princípios, caráter.
Só uma pessoa com caráter é realmente íntegra, fiel aos princípios, verdadeiro e paciente e disposto, bem disposto e amável. Portanto, isto é o caráter. É isto que nós temos que copiar como adventistas do sétimo dia. E o texto termina dizendo assim: firme como uma rocha em questão de princípios, a sua vida revelava a graça da abnegada cortesia. Isto também é caráter, é a graça. Portanto, Jesus crescia no seu corpo físico, o seu corpo se desenvolvia saudável, não é? Perfeito. A sua inteligência se desenvolvia cada vez mais, porque ele lia os escritos dos profetas em sua própria casa, ele nunca foi às escolas dos rabis, como nós sabemos, ele foi ensinado pela sua mãe e pelo próprio Deus. Quando eu digo o próprio Deus, é o Espírito de Deus dentro dele, a ensinar-lhe aquilo que ele lia, os manuscritos. E foi assim que Jesus aprendeu tudo aquilo que ele aprendeu, que depois usou para ensinar as parábolas durante a sua vida. Ora, nós adventistas do sétimo dia deveríamos seguir o mesmo modelo com os nossos filhos, deveríamos seguir o mesmo modelo. Eles aprenderem e crescerem em sabedoria, em estatura e em graça, em caráter, para estarem prontos para fazer a obra de Deus neste mundo, não é? Neste mundo. E aquela obra especial que nós vamos ter que fazer sob a chuva serôdia e o alto clamor, que é pregar a verdade ao mundo inteiro, para que o mundo não tenha desculpa de aceitar o erro, não é? Deus vai dar a oportunidade ao mundo inteiro. Então é isto, nós temos que ser como Jesus, como diz a lição do domingo, Jesus tem que ser o nosso modelo, e neste aspecto temos que fazer um grande trabalho como adventistas do sétimo dia. Ok. Gostaria também de salientar, e o autor chama aqui a atenção, embora como seres caídos nunca possamos ser iguais à descrição de Jesus que foi apresentada acima, que é aquela que o irmão acabou de ler, portanto no livro de Já Todas as Nações, devemos pela graça de Deus emulá-la, porque restaurar no homem a imagem do seu Criador, trazê-lo de volta à perfeição em que foi criado, promover o desenvolvimento do corpo, da mente e da alma, é a obra da redenção. Eu tenho aqui já há muitos anos na minha Bíblia um texto que saiu na revista Review and Herald, de 5 de fevereiro de 1895, onde Ellen White, isto vem também em Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 549, onde ela diz o seguinte: não podemos igualar-nos ao modelo, mas podemos imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Eu creio que isto é, ou seja, muitas pessoas sentem-se frustradas, e eu compreendo essa frustração, porque quando nós vemos uma descrição como esta de Jesus, quer dizer, o patamar está tão elevado, que alguns poderão sentir-se desanimados logo à partida, pensando assim: bom, eu não consigo, portanto nunca vou poder ser como Cristo e portanto desisto. Não precisamos ficar desanimados, não precisamos ficar desencorajados, porque embora nunca possamos, digamos, atingir, digamos, na sua plenitude literal, digamos, esse patamar, podemos, como diz aqui, não podemos igualar-nos, ou seja, é como que atingir, digamos, o mesmo nível literal. Mas há uma coisa que podemos fazer, ela diz, podemos imitá-lo e assemelhar-nos a ele de acordo com a nossa capacidade. Exatamente. Já agora eu gostaria... Eu tenho aqui a dizer este texto, vou partilhar convosco um texto no livro A Ciência do Bom Viver, na página 130. E diz assim: enquanto a vida de Cristo não se torna um poder vitalizante em nossa vida, portanto aqui está o segredo, a vida de Cristo tem que se tornar um poder vitalizante na nossa própria vida. Enquanto isso não acontecer, diz o texto, não nos é possível resistir às tentações que nos assaltam interiormente e exteriormente. Cristo veio a este mundo e viveu a lei de Deus, a fim de que o homem pudesse ter perfeito domínio sobre as inclinações naturais que corrompem a alma. Então, Cristo veio a este mundo a fim de que nós pudéssemos ter um domínio perfeito sobre as inclinações naturais que corrompem a alma. E agora o texto diz assim, Ciência do Bom Viver, página 130. Ele dá a vitória sobre as concupiscências, em luta no íntimo. Proveu toda a facilidade, para que o homem possa possuir inteireza de caráter. Portanto, vemos aqui que é possível realmente copiarmos este modelo que nos diz Lucas 2, versículo 52. Quando uma pessoa se entrega a Cristo, o seu espírito, cá está, reparem, a tal dimensão, o espírito, o seu espírito é posto debaixo do domínio da lei, mas é a lei real que proclama liberdade a todo o cativo.
fazendo-se um com Cristo, aqui está o segredo da vida de Cristo, um com o Pai e nós um com Cristo, fazendo-se um com Cristo, o homem é tornado livre. Livre de quê? Do poder do pecado na sua vida. O pecado não mais o domina, não mais o controla. Ele só é dominado pelo pecado se ele quiser. E depois o texto diz assim, a sujeição à vontade de Cristo significa restauração à perfeita varonilidade. Então, se nós nos sujeitamos a Cristo, nós somos restaurados à perfeita varonilidade, que é aquilo que acontecia, é aquilo que estava a acontecer com Cristo neste versículo de Lucas 2, versículo 52. Então, havia uma perfeita varonilidade na infância, na adolescência e na idade adulta. E connosco, adventistas do sétimo dia, isto também deveria acontecer e poderia acontecer. Mas o problema é que a nossa mente, nós na igreja, não estamos a ser direcionados para este alvo. E como não estamos a ser direcionados, a nossa mente vai para outros lados. Não é? Mas se nós formos direcionados para isto, isto pode acontecer. Então, Cristo pode ser um poder vitalizante, podemos resistir às tentações, podemos ter um perfeito domínio sobre as inclinações naturais que corrompem a alma, podemos ter a vitória sobre as concupiscências que lutam no íntimo, podemos ter uma inteireza de caráter, podemos ter uma perfeita varonilidade, tal como Cristo tinha. Este é o alvo a atingir e é o alvo que Deus coloca dentro de nós. Mais ainda porque nós somos a última geração, não é? Se nós acreditamos que realmente estão para acontecer os últimos acontecimentos ainda nos anos que estão à nossa frente, em breve, então nós somos a última geração e temos uma responsabilidade para atingir este alvo. Eu vou-vos ler apenas só mais um texto que diz assim, se nos tornamos discípulos de Cristo, estaremos aprendendo dia a dia dele a maneira de vencer algum desagradável traço de caráter. Copiando, cá está o texto que o irmão acabou de ler, portanto vai ao encontro do texto que o irmão tem na sua Bíblia, muito bem, é um texto que eu gosto muito. Então este texto diz assim, aprendendo dia a dia a maneira de vencer algum desagradável traço de caráter, copiando e imitando cada dia o seu exemplo. Cá está, não podemos igualar o modelo, mas podemos emular, podemos imitar, podemos copiar. Então copiando cada dia o seu exemplo e chegando um pouco mais perto do modelo, se herdaremos um dia aquelas mansões, agora reparem bem nesta frase, todos, atenção, se herdaremos um dia aquelas mansões que ele foi preparar para nós, precisamos formar um caráter tal como devem possuir os habitantes de lá, do lado de lá. As reivindicações de Deus são feitas em sabedoria e bondade. Obedecendo-lhes, amplia-se a mente, cá está, Jesus crescia em sabedoria, amplia-se a mente, aperfeiçoa-se o caráter, a tal graça que Jesus tinha, e a pessoa encontra paz e descanso que o mundo nem pode dar nem tirar. Quando o coração é inteiramente submisso a Jesus, os seus caminhos são vistos como os caminhos agradáveis de paz. Portanto, devemos vencer os desagradáveis traços de caráter, copiando o modelo. E nós temos que formar aqui o caráter que nós iremos necessitar lá, do lado de lá. Então, vamos aperfeiçoando dia a dia o nosso caráter à semelhança deste modelo que nos é dado aqui na lição de domingo, Lucas 2, 52. Eu estava a ouvir o irmão e estava a pensar, às vezes há pessoas que pensam que isto é uma exigência muito forte, muito elevada que se coloca diante de nós. Mas eu não vejo isto como uma exigência, eu vejo isto como um privilégio. É isso mesmo, eu ia dizer essa palavra. É um privilégio, é uma bênção. É um privilégio nós podemos ter a certeza, e essa certeza é garantida pelo próprio Deus, de que nós podemos ter a nossa vida transformada pelo seu poder. Porque de que é que valeria sermos cristãos se permanecêssemos os mesmos que éramos antes de conhecermos a Cristo? Então, o nosso relacionamento com Cristo não nos traria nada de novo. Portanto, ficaríamos as mesmas pessoas. E eu pergunto, eu gosto de ser muito pragmático, de que é que me valeria então ser cristão se tudo ficaria igual ao que era? Não, eu acho que não me valeria de nada. Portanto, então, a comunhão com Cristo, a vida cristã é uma vida que muda e muda para melhor. Aliás, na promessa feita a José pelo anjo Gabriel, e nós lemos isso em Mateus 1:21, ele disse o seguinte: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Porquê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é nos
seus pecados. Exatamente. É dos seus pecados. Então, esta é a promessa que o anjo fez. O que é que Jesus viria então fazer? Porque é que ele iria nascer? Com uma missão em vista. E qual era essa missão? Salvar o seu povo dos seus pecados. Isto não poderia ser feito se, ou seja, isto não pode ser feito em nenhum ser humano, a não ser que esse ser humano tenha o verdadeiro conhecimento, porque é através do conhecimento que vem depois o alcançar este objetivo. Se eu não conheço, então também não trabalho para isso. Eu tenho que conhecer aquilo que Deus quer, eu tenho que conhecer o alvo, o objetivo, e depois então peço a ajuda e a graça do Senhor para atingir esse objetivo. Há um texto de Ellen White em Atos dos Apóstolos, muito curto, que diz assim: o conhecimento de Deus, como revelado em Cristo, é o conhecimento que precisam ter todos os salvos. É o conhecimento que opera a transformação do caráter. Atenção, é o conhecimento de Deus como revelado em Cristo que opera a transformação do caráter. Então nós temos que conhecer, temos que saber, temos que estudar, temos que ler, temos que saber. E depois diz assim: recebido na vida, o quê? O conhecimento de Deus como revelado em Cristo, recebido na vida, criará de novo a alma à imagem de Cristo. Tão bonito isto, não é? Isto é maravilhoso, é o privilégio, como o pastor acabou de dizer, é um privilégio nós sermos transformados no caráter, a alma, o nosso caráter, à imagem de Cristo, não é? Não há aperfeiçoamento do caráter nem santificação à parte do conhecimento da verdade. Isso! O conhecimento da verdade é absolutamente imprescindível. O conhecimento da verdade é absolutamente imprescindível. É imprescindível. Agora, por outro lado, também temos que dizer que não é o conhecimento só por si que é suficiente. Não, porque o texto aqui diz é o conhecimento que opera a transformação do caráter. Depois a seguir diz recebido na vida. Exatamente. Então nós temos que receber na nossa vida, no nosso espírito, na nossa alma, temos que receber no nosso interior, na nossa mente, no nosso coração, temos que receber este conhecimento. Não pode ser apenas um conhecimento intelectual, ele tem que ser recebido na vida, tem que fazer parte de nós, como por exemplo a minha mão faz parte do meu corpo, como o meu braço faz parte do meu corpo. Este conhecimento tem que fazer parte de mim, como a minha mão faz parte do meu corpo. Correto. E quando se fizer parte de nós, quando fizer parte da nossa vida, então vai nos criar de novo a alma à imagem de Cristo, que é o plano da redenção. É pegar no homem, como ele está, decaído, e torná-lo a trazer conforme a imagem de Deus que ele tinha no princípio quando Adão e Eva foram criados, não é? Estamos destituídos do caráter de Deus, da glória de Deus. O plano da salvação é pegar no ser humano, aqueles que deixarem que Deus faça isso neles, pegar neles e voltar a reconstruí-los, a restaurá-los, a regenerá-los conforme à imagem de Deus que tinham no início. A alma é de novo recriada, diz o texto, recebido na vida este conhecimento, criará de novo, novamente, é uma recriação da alma à imagem de Cristo. Este é o grande objetivo dos cristãos e muito mais dos adventistas do sétimo dia que têm este conhecimento e que o sabem. Faz-me lembrar aquele pedido que Jesus formulou na sua oração sacerdotal, registada em João 17:17, que diz: santifica-os em quê? Na verdade. Na verdade. Quer dizer que não há santificação à parte da verdade. À parte da verdade. E exatamente, é isso mesmo. Portanto, nós temos que conhecer a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, e conhecer, o verbo conhecer na Bíblia, não significa apenas um conhecimento intelectual. É algo que nós assimilamos em nós mesmos. É uma intimidade. Torna-se algo íntimo dentro de nós. Exatamente. Por exemplo, quando na Bíblia diz que Adão conheceu a sua mulher, o que é que se quer dizer? Que teve um relacionamento íntimo com ela, não é? Então, é ter intimidade com esta verdade, é assimilar. E já agora, Adão, quando conheceu a sua esposa, tornou-se uma só carne com ela. Isso. Esta intimidade que temos de ter com Cristo, nós tornamos um só com Ele. Exatamente. E é este conhecer, tornarmos um só com Ele em espírito, que faz esta transformação. Exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. Muito bem. É bonito isso, é maravilhoso isto. E estou-me agora aqui também a recordar do texto de Oséias 4:6, quando diz aqui, portanto, no tempo de Oséias, e eu pergunto-me se nós não estamos a viver novamente este tempo, como comunidade geral. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Portanto, o conhecimento da palavra de Deus, das verdades eternas, é absolutamente imprescindível. Ficar só com o conhecimento meramente intelectual não chega, já vimos isso. É preciso integrá-lo.
na mas vida. que fiquemos também com esta certeza: não há santificação à parte do conhecimento da verdade. Bom, Há uma outra linha que diz irmão. assim, irmão, nós podemos crescer constantemente em graça e no conhecimento da verdade. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 317. Podemos crescer constantemente em graça e no conhecimento da verdade. Não era assim que se passava com Cristo? Lucas 2,52. Exatamente. O próprio eu, agora reparem, o próprio eu tem de ser vencido. E aqui é que é a grande luta. A grande luta do cristão é esta, realmente. O próprio eu tem de ser vencido. Todo defeito de caráter tem de ser discernido. Então nós temos que discernir todo o defeito de caráter e vencer o nosso próprio eu. E assim vamos crescendo em graça e no conhecimento da verdade. Este conhecimento e este crescimento vai nos permitir a vitória. Este é o grande plano de Deus. Esta é a doutrina, é a teoria, digamos. Agora temos que passar à prática. Exatamente. Muito bem. Vamos passar então agora à análise dos vários aspectos, portanto, da natureza humana, e vamos começar pelo corpo, como é aqui referido na lição de segunda-feira. E começar por dizer que, digamos, na compreensão, por exemplo, da cristandade em geral, aqui vem referida a teoria dualista. E porque é que eu digo da compreensão da cristandade? Porque, infelizmente, a cristandade, através da Igreja de Roma, e as igrejas protestantes não se livraram desse conceito, portanto, esse conceito foi fundamentado na filosofia grega. E, portanto, essa teoria dualista é a teoria de que nós somos formados por um corpo que é mortal e que temos uma alma imortal dentro de nós, como que aprisionada. E no momento da morte, finalmente, essa alma pode voar e ser livre e sair de nós, porque este maldito corpo, ela libertou-se deste maldito corpo que, digamos, aprisionava. Será que o corpo é maldito? Será que o corpo é mau em si? Bom, nós sabemos que ele degenerou, a natureza humana degenerou, mas quando Deus criou todas as coisas, incluindo o corpo do ser humano, ele, na sua avaliação final, diz: e viu Deus que era tudo muito bom. Ora, isso muito bom deveria incluir também, obviamente, o corpo humano, sim ou não? Isso. Exatamente. Aliás, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz-nos que o nosso corpo é o templo de quê? Do Espírito de Deus. Então Deus vai habitar numa coisa má. Exatamente. Deus não habita numa coisa má. 1 Coríntios 6, 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, o nosso corpo pertence a Deus. Como é que Deus quer ter a pertença de algo que é mau, não é? Deus quer o nosso corpo também. É porque o corpo é bom. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é importante aquilo que nós introduzimos como alimento dentro do nosso corpo, porque isso vai realmente fazer com que o nosso corpo seja segundo o plano de Deus, o plano original na criação. O corpo é importante. Então, se não fosse importante, Deus não teria dado um corpo a Adão. Era só um fumo, um espírito, um perfume que habitava o Éden, não é? Não, Deus fez um corpo para Adão, os anjos têm um corpo, Deus tem um corpo. O corpo é importante. Aliás, o corpo é o servo da mente. É através do corpo que nós podemos desenvolver o nosso caráter e nos podemos desenvolver. O corpo serve a mente, não é? E o problema dos nossos dias é que realmente a mente serve o corpo. Está tudo ao contrário. O nosso corpo, que são as faculdades superiores, devem dominar as faculdades inferiores, as paixões do nosso corpo. E no nosso tempo, não, são as paixões, é o corpo que domina a mente, o caráter, e isso não pode ser. Portanto, o corpo é importante, é o templo do Espírito Santo. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, e nós sabemos que Adão e Eva foram criados, que essa imagem de Deus que Adão e Eva tinham era no corpo, era na mente e era no espírito. Portanto, era no corpo, espírito e alma. A imagem de Deus, quando a Bíblia diz que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, ou façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, essa imagem, essa semelhança era no corpo, era no espírito e era na alma. Exatamente. Era na natureza física, na natureza intelectual e na natureza espiritual, não é? Estas três coisas. Há pessoas que dizem: então, mas Deus não é um ser antropomórfico, Deus não é um ser que tenha a semelhança do homem. Tem, nós somos criados à imagem de Deus no nosso corpo também. Portanto, nós somos uma réplica de Deus. Nós somos uma réplica de Deus.
E no aspecto físico e no caráter, Adão e Eva tinham a imagem de Deus. Portanto, incluía a aparência exterior, a aparência física. Onde é que Ellen White diz isto? A aparência exterior, ela diz, por exemplo, no Conselho sobre o Regime Alimentar, na página 45. Quando ela fala em aparência física, é outra palavra que ela utiliza como sinónimo, ela diz isto no livro de Educação, na página 26. Portanto, no aspecto físico, no espírito, no intelecto, na alma, na parte espiritual, nós somos feitos à imagem de Deus. Então, se o corpo é importante, se Deus achou o corpo tão importante e que fomos feitos também à imagem de Deus, não devemos fazer nada na nossa vida atual que esteja a prejudicar o nosso corpo. Exatamente. No nosso estilo de vida, na nossa maneira de viver, na nossa maneira de trabalhar. Há vários aspectos que nós temos que levar em conta para manter o corpo saudável. O corpo é importante. E Lucas 2,52 dizia, ele crescia em estatura. Portanto, ou seja, o corpo dele desenvolvia-se na perfeição, não é? Mas depois há aqui também o aspecto da saúde. Muito bem, muito bem. Agora, se bem que haja uns que, portanto, dizem que, portanto, o corpo é mau, não é? Há outros que quase glorificam o corpo ao ponto de acharem que o nosso corpo também é uma parte divina, não é? Portanto, isso já entramos nas concepções panteístas que tornam divino o corpo humano. Ou seja, no meio de toda esta confusão que reina à nossa volta, não é? Nós temos que realmente apegar-nos à verdade bíblica. E a verdade bíblica é essa que o irmão acabou de referir. O nosso corpo é importante, não por ser divino, mas porque foi criado por Deus, criado à imagem e à semelhança de Deus, tem-se degradado pelo pecado, é verdade, mas nós devemos cuidar do nosso corpo para ele também ser, digamos, preservado nas melhores condições possíveis, porque é na medida em que o nosso corpo é bem preservado que a nossa mente e o nosso espírito podem estar melhor conectados com Deus. Exatamente. Não, atenção que, portanto, o panteísmo diz que Deus está em toda a parte, Deus está em tudo, Deus está em cada folha, em cada flor, em cada árvore, em cada planta, em cada animal, no ser humano. Não é assim, ou seja, nós não somos Deus, o nosso corpo não é Deus. Deus está no seu templo, Deus está no seu santuário. Existe na cidade onde Deus vive, Deus está ali no seu trono. Pelo seu Espírito é que Deus pode ver e estar em toda a parte. Pelo seu Espírito Deus pode ver o que se passa em toda a parte e estar em todo o lado. Mas o nosso corpo não é Deus, é uma criação de Deus. As coisas criadas são uma criação de Deus, mas não são Deus. Exatamente. Atenção, o irmão referiu muito bem que é o local da habitação de Deus. Portanto, isso. E isso não quer dizer que o corpo seja Deus, não é? É como, por exemplo, eu dizer, eu habito na minha casa, mas a minha casa não sou eu, não é? Isso. Portanto, mesmo. Uma coisa sou eu, outra coisa é a minha casa, não é? Temos naturezas diferentes, não é? Agora, eu habito na minha casa e porque eu habito na minha casa, eu quero que a minha casa esteja nas melhores condições possíveis, mas a minha casa não sou eu e eu não sou a casa. Portanto, é esta confusão que os panteístas fazem. Portanto, Deus habita no nosso corpo, mas o nosso corpo não é Deus. O nosso corpo deve ser preservado nas melhores condições, mas o nosso corpo não é divino, ou seja, portanto, aliás, o panteísmo é uma noção que desvirtua a realidade. É verdade. Isso. Aparentemente, até aquilo que eles dizem e creem pode parecer que faz sentido, mas não, há ali uma desvirtuação, digamos, da verdade, da realidade. E portanto, Deus é independente da matéria que Ele criou. Deus não está na matéria que Ele criou. Deus não está nas árvores. Deus não está nas rochas. Deus não está no ar. Deus não está no corpo humano. Como é que sabemos que Ele é independente? Como é que sabemos que Ele é independente da matéria? Porque Ele próprio criou a matéria. Ora bem. Ele não estava dependente dela para criar a matéria. Ele criou-a do nada. Exatamente. Agora, há aqui um ponto muito importante, já agora em 5 minutos, que eu gostava de salientar. Como é que nós, adventistas do sétimo dia, podemos ter um corpo melhor do que o das outras pessoas? Como é que podemos ter uma saúde melhor do que a das outras pessoas? Seguindo o plano original de Deus para a nossa alimentação. Exatamente. Essa é uma das facetas de como obter a saúde. Realmente não podemos ter trabalho em excesso, não nos podemos deitar tarde, não, temos que ter as devidas horas de sono, temos que ter o equilíbrio entre trabalho e repouso, mas há um ponto importante no meio disto tudo que é a nossa alimentação. Então, para nós termos a saúde perfeita, nós temos que ter uma alimentação semelhante àquela que foi dada a Adão e Eva no início, que é uma alimentação vegetariana.
Esse é o ideal de Deus para o ser humano e para o seu Exatamente. povo. Todos aqueles que fizerem isto irão beneficiar, irão ter vantagem sobre as outras pessoas em questão de saúde. Esta alimentação vegetariana foi dada não só a Adão e Eva, mas à igreja que existia antes do dilúvio. Exatamente. Então eles tinham essa alimentação até a igreja apostatar e começar a abandonar a sua crença ao namorar e casarem com descrentes, não é? E a igreja acabou por desaparecer. Eram milhares de pessoas, os filhos de Deus, os descendentes de Sete, acabaram por desaparecer. A igreja acabou por desaparecer. Casaram-se com os mundanos e ficaram apenas 8 pessoas quando chegou o dilúvio, não é? Então a igreja desapareceu porque se misturaram com os mundanos. A alimentação deles também mudou. Mas nós queremos seguir a alimentação dada à igreja no deserto. Qual foi a alimentação que Jesus deu no deserto? Durante 40 anos, o maná. Porquê que Deus deu o maná? Porque Deus queria desabituar o paladar deles às carnes a que eles estavam habituados no Egito. Muito bem. Porquê que Deus queria desabituá-los dessas carnes e da alimentação que eles tinham no Egito? Porque quando Deus os introduzisse em Canaã, depois dos 40 anos no deserto, Deus queria que eles já estivessem habituados a uma alimentação vegetariana. Ou seja, o gosto pelas carnes teria sido completamente abandonado. E o plano de Deus era estabelecê-los em Canaã como um povo vegetariano. Então as pessoas podem perguntar, então porquê é que temos na Bíblia Levíticos 11? Levíticos 11 foi dado na Bíblia, foi permitido por causa da dureza do coração da igreja naquele tempo. Eles não quiseram um regime vegetariano, e Deus então condescendeu em dar Levíticos 11 para minorar o mal. É quase, podemos, desculpa aqui interromper, é quase como poder fazer um paralelismo com a questão do casamento. Porque é que Deus permitiu o divórcio? Exatamente. Não era sua intenção que houvesse divórcio, mas Deus condescendeu em dar o divórcio por causa da dureza do coração. Muito bem. E também era o plano de Deus dar um rei para guiar e reger o povo. Não, Deus nunca queria que o povo de Israel tivesse um rei. Porquê é que Deus deu um rei? Por causa da dureza do coração do povo. Outra condescendência divina. Isso, o divórcio. Um rei, que depois nós sabemos pela história que foram só problemas, não é? Exatamente. O plano de Deus não era que eles fossem regidos por um rei, mas por um profeta. Então, o divórcio, a monarquia e Levíticos 11 estão ali na Bíblia porque Deus, pela dureza do coração do povo, Deus permitiu que eles tivessem isso. Então, nós, como adventistas do sétimo dia, seguimos a alimentação de Adão, a alimentação que a igreja teve durante 40 anos no deserto, a ausência de carnes e peixes, se bem que 1 ou 2 ou 3 vezes Deus tivesse dado devido à dureza do coração do povo novamente e Deus permitiu. Mas foi só por 1 dia ou 2. Queríamos ter a alimentação de João Batista, que era uma alimentação vegetariana, e João Batista é um tipo da igreja dos últimos dias, na sua maneira de vestir, na sua maneira de comer, ele era um tipo, quer dizer que nós, como adventistas do sétimo dia, temos que ter uma maneira de vestir diferente, deveríamos ter uma alimentação diferente. Porquê é que nós dizemos que a alimentação de João Batista também era vegetariana? Porque ele alimentava-se de alfarrobas e mel. Os gafanhotos eram as alfarrobas. O fruto da alfarrobeira chama-se gafanhoto em muitas zonas do Mediterrâneo, das quais faz parte Israel. Olha, por exemplo, na língua alemã, a palavra para... Eu já fiz essa pesquisa na língua alemã, e hoje é fácil, basta ir ao Google Tradutor e pôr lá, digamos, alfarroba, e a palavra em alemão para alfarroba é o fruto da árvore do João. Exatamente, e noutras culturas à volta do Mediterrâneo diz que chama-se alfarroba pão de São João. Pão de São João. Pão de São João. Então, o que ele comia não eram gafanhotos, o que ele comia era realmente alfarrobas e mel, era a sua alimentação. E então devemos seguir a alimentação recomendada à Igreja Adventista do sétimo dia através do seu profeta e do seu mensageiro, que foi Ellen White. Não é? Nós sabemos que a partir de 1863 o Senhor começou a mostrar à Igreja Adventista, ao seu povo remanescente, que a melhor alimentação para que houvesse saúde do corpo era a alimentação vegetariana. E não só do corpo. Exatamente. Porque esta alimentação vegetariana vai também permitir um melhor intelecto para a compreensão das coisas de Deus. Isso. E vai até ajudar o nosso caráter, a formação do nosso caráter à imagem de Cristo. Portanto, ajuda ao corpo, ajuda a nossa mente a compreender a verdade e ajuda a parte espiritual a formar um caráter à imagem de Cristo. Exatamente. E a santificação é muito mais fácil com o regime vegetariano. Claro. Então, é tudo isto que é importante compreender na questão do corpo, para estes últimos dias, para o povo de Deus destes últimos dias. Alguns irmãos perguntam, então, mas se esta é a mensagem que Deus deu a esta igreja, que deu ao seu povo remanescente, porquê é que a maioria da igreja não segue estas recomendações? Bom, a resposta é muito simples.
a maioria da Igreja não segue essas recomendações, como a maioria do povo no passado também não quis seguir as recomendações divinas. Havia a dureza do porque a coração. natureza humana é avessa, digamos, a seguir, digamos, as recomendações divinas. O espírito humano, influenciado pelas forças sobrenaturais do mal, portanto, rebela-se contra as orientações e os conselhos divinos, não é? E, portanto, muitos hoje rebelam-se, como aconteceu no passado, portanto, em que o povo também se rebelou contra a vontade de Deus. Mas eu posso falar de experiência própria, já há mais de 32 anos que me tornei vegetariano, e posso dizer, só tenho pena não ter começado mais cedo ainda, não é? Só comecei com 27 anos de idade, tenho agora 59. Portanto, eu acho que comecei por volta dos 14 ou 15 anos. Ok. Acho que foi por volta disso, 14 ou 15, sim. Ou mais um ano, ou menos um ano ou mais um ano, mas eu penso que é dentro dos 14. Amém, que bênção, irmão. Então, que bênção. é assim, sabem que a alimentação permite realmente desenvolver muito bem a parte daquela zona do nosso cérebro que é o lobo frontal, não é? Que é aí de onde partem as decisões, de onde parte o nosso caráter. Então, há um texto de Espírito de Profecia também muito interessante que diz assim: os nervos do cérebro que se comunicam com todo o corpo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem. E influenciar a vida íntima, a vida interior, a vida espiritual, os pensamentos, as emoções, os sentimentos. Portanto, os nervos do cérebro são muito importantes, que é o único meio para o céu se comunicar com o ser humano. E o que é que vai facilitar o bem-estar, a saúde desses nervos cerebrais? É a alimentação, entre outras coisas, não é? Claro. Pois é não comer muitas coisas que fazem mal ao nosso corpo também. O café, as gorduras animais, enfim, o açúcar em excesso, portanto, ou o açúcar nenhum, nem devia ser usado açúcar nenhum, mas todas estas coisas juntas vão então facilitar com que os nervos do cérebro se desenvolvam, estejam saudáveis para que o céu se possa comunicar connosco. E isto do vegetarianismo é tão importante, o próprio Lúcifer sabe isso, tanto que ele indica, ele instrui os seus servos no satanismo para que eles sejam vegetarianos. Porque ele sabe que é muito mais fácil comunicarem-se com o mundo espiritual, com o mundo invisível. Então, Satanás sabe isso, Deus sabe isso, e Satanás está a usar isso para a vantagem dele. Isso. Não é? Os budistas, por exemplo, os budistas também têm uma alimentação vegetariana, eles sabem que facilita muito a compreensão das coisas espirituais, o entrar e o entender o mundo espiritual. Deus também quer isso para os adventistas do sétimo dia, não é? Há o mundo espiritual mau e o mundo espiritual bom. Correto. Nós queremos isto para ter um contacto mais fácil com Deus, com o Espírito Santo, com os anjos, para compreender melhor a palavra de Deus. A compreensão das coisas bíblicas é muito mais fácil. Então, por isso é que Deus aconselhou ao povo adventista o vegetarianismo através da sua mensageira Ellen White, não é? Então, é muito importante realmente o nosso corpo. Ou seja, a mensagem básica é essa: quanto melhor for a nossa saúde física, mais bem preparada a nossa mente está para entrar em contacto com o mundo sobrenatural ou com o mundo espiritual. O mundo espiritual, o mundo invisível. Exatamente, os budistas, os hinduístas, os indivíduos que partilham da filosofia da nova era sabem isso e praticam para terem a tal comunicação com o mundo espiritual. O problema está que eles entram em contacto com o mundo espiritual do mal e nós podemos entrar em contacto com o mundo espiritual do bem. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Muito bem, irmão. Vamos então falar agora da mente. E mais uma vez, aqui, portanto, nós somos convidados a ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Ainda há pouco tempo eu escrevi algo sobre isto. Irmão, vou-lhe dar mais uma vez a palavra. O que é ter a mente de Cristo? Ora bem, Marcos capítulo 7, versículo 21 diz que do interior do coração saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, todas essas coisas. Uma vez que do coração saem esses males todos, o problema está onde? O problema da degeneração mental, intelectual, espiritual, que é o principal do ser humano, está onde? O problema está no coração. Exatamente. O que é o coração na Bíblia? É a mente. O coração e a mente estão ligados, não é? Porque o coração significam as emoções, os sentimentos, os desejos, que andam sempre ligados também com a mente, os pensamentos, não é? Os pensamentos é que levam depois a essas emoções, a esses desejos, a essas emoções. Então, o coração e a mente andam ligados na Bíblia. Então, se o problema está no coração, onde é que deverá estar a solução? No coração. Então, o que é que Deus faz?
O que Deus faz é purificar o coração. O que Deus faz é mudar o coração, é dar-nos um coração novo. Isso. Porque o problema está no coração. Onde é que está escrito? Em Ezequiel capítulo 11, versículo 19. Ali está escrito que Deus coloca dentro de nós um espírito novo e um coração de carne. E em Ezequiel capítulo 11, versículo 20, está escrito também que Deus faz isso, dá um espírito novo e um coração de carne para que o povo ande nos estatutos de Deus e guardem os juízos de Deus. E em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a Bíblia diz-nos: "Eu vos darei um coração novo." Isso. Então aqui está. Deus tem que resolver o problema da raça humana na origem, na fonte. E qual é a fonte? É daí que vêm os problemas todos. Então Deus responsabiliza-se, Deus diz que faz esse trabalho a todo o ser humano que está disposto a que Deus deixe fazer isso. Deus dá um coração novo, Ezequiel 36, 26. E nesse mesmo versículo diz um espírito novo, um coração de carne. Então, e depois diz, no versículo 27, a seguir, Ezequiel 36, 27, que Deus vai pôr dentro desse coração novo, ou dentro desse espírito novo, Deus vai pôr o quê? O meu espírito, diz Deus. Exatamente. Então, primeiro Deus dá-nos um novo coração, que vai ter a ver com a nova mente, com a mente de Cristo, com a mente de Cristo. E depois Deus põe o seu espírito nesse novo coração, nessa nova mente. Exatamente. Não é? E depois ainda faz mais. Jeremias capítulo 31, versículo 33, Jesus diz que escreve a sua lei no novo coração. Isso. Deus diz que dá um novo coração e depois diz que escreve a sua lei no novo coração. Então Deus faz o trabalho completo. Então se o problema é o coração, Deus dá-nos um novo coração e depois põe também a sua lei escrita nesse novo coração. E Deus diz, não é, que escreverei a minha lei, inscreverei na mente deles e no seu coração. E isto é repetido. Se esta promessa está em Jeremias 31, 33, nós podemos dizer, mas isso era para os tempos do Antigo Testamento. Não, porque o apóstolo Paulo vai buscar este versículo e repete a mesma ideia em Hebreus capítulo 8, versículos 8 a 10. E também repete a mesma ideia em Hebreus, no capítulo 10, versículo 16. Então, o apóstolo Paulo compreende perfeitamente bem onde é que está qual é o segredo do plano da redenção. O segredo do evangelho do plano da redenção é este, é Deus dar um novo coração, um novo espírito, depois escrever a sua lei lá nele. Então, podemos ter a mente de Cristo? Podemos. Há algum texto na Bíblia que diga que podemos ter a mente de Cristo? Sim. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Exatamente. Não é? O que é que diz? Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Os crentes convertidos. Os crentes convertidos, nascidos de novo. Os crentes convertidos, os verdadeiros crentes convertidos que fazem parte da igreja cristã no tempo do apóstolo Paulo. Nós temos a mente de Cristo. Então, quem tem a mente de Cristo tem este novo coração. Exatamente. Dado por Deus, e tem o Espírito de Deus nesse novo coração. Exatamente. E tem a lei de Deus escrita nesse novo coração. Exatamente. Então, esta é que é, então nós podemos ter a mente de Cristo, porque quando alguém se converte, nasce de novo, nós sabemos isso. Há um novo nascimento, não é? Quando há esse novo nascimento, há, por assim dizer, esse transplante cardíaco. Isso, esse transplante cardíaco, é isso mesmo. Eu posso vos dizer que senti essa experiência em mim, eu não sei bem que idade tinha, eu acho que tinha 20 ou 21 anos. Acho que tinha para aí 20 anos, à volta de 20 anos. Quando eu compreendi estes assuntos, eu orei ao Senhor, eu ajoelhei-me e disse: Senhor, eu queria que tu fizesses isto em mim, que me desses um novo coração. E eu senti uma mudança dentro de mim, eu nunca contei isto a ninguém. É a primeira vez que estou a falar disto. E eu senti que naquele momento houve algo que aconteceu dentro de mim. E a partir daí eu passei a ter, eu senti uma diferença muito grande nas inclinações, nos desejos, em tudo. Passou a ter novos gostos. Passei a ter novos gostos, uma nova inclinação e passei a ter dentro de mim uma outra paz, um outro espírito. Parecia que via tudo mais claro, via tudo de maneira diferente, a palavra de Deus. Senti realmente que algo aconteceu quando eu me ajoelhei e orei e pedi ao Senhor que fizesse esse milagre dentro de mim. Amém. Porque eu nunca tinha compreendido isso. Foi só nessa altura que eu comecei a estudar os livros de Wagner e Jones, comecei a estudar a questão de Minneapolis 1888. Foi só nessa altura que eu me debrucei e comecei a investigar esta parte da história da Igreja Adventista. E foi aí que eu comecei depois a adquirir alguns livros de Wagner e Jones, e foi aí que eu comecei a compreender verdadeiramente o que era o Evangelho, o poder do Evangelho, o plano da redenção, o que é verdadeiramente o plano da redenção, que não é apenas o perdão dos nossos pecados e colocar alguém perdoado na nova terra. Não, essa pessoa, para ser colocada na nova terra, tem que ter uma transformação, senão não pode viver lá. Não é? É todo esse trabalho do plano da redenção que eu aprendi, que eu estudei,
e então eu pedi ao Senhor que fizesse essa experiência em mim, e foi maravilhoso. Amém. Então podemos ter a mente de Cristo, conforme diz 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, e existe também o texto de Filipenses capítulo 2, versículo 5, que diz: tendo em vós o mesmo sentimento, ou mente, ou mentalidade, ou atitude, ou maneira de pensar que existiu em Cristo. Isso. Filipenses 2, 5. Podemos ter o mesmo pensar que Cristo tinha, a mesma atitude, a mesma mentalidade, a mesma mente, o mesmo sentimento, não é? E depois Ellen White, no livro Exaltai-o, que é uma meditação matinal, no dia 14 de outubro, Ellen White diz assim: tendo a mente de Cristo, os seus seguidores revelam as virtudes do seu caráter. Como é que nós podemos ser como Cristo e ter o caráter de Cristo? Tendo a mente de Cristo. Tendo a mente de Cristo, nós podemos revelar as virtudes do seu caráter. Isto são tudo alvos alcançáveis, são tudo objetivos alcançáveis. E nós muitas vezes pensamos: não, Deus coloca dentro de nós isso, mas nós nunca vamos lá chegar. É como aquela história de pôr uma cenoura à frente do burro. O burro quer apanhar a cenoura e nunca chega à cenoura e vai sempre andando para a frente. E nunca chega a apanhar a cenoura com a boca para comer a cenoura. Não é isso que Deus faz connosco. Deus põe um alvo dentro de nós que é atingível. Exatamente. Não é um alvo que nunca possamos atingir. Deus não brinca assim connosco, não é? Então, esta é a grande boa nova, é o Evangelho que Deus tem para nós acerca da mente de Cristo. Exatamente. Aliás, temos de ter essa mente para habitar no céu, porque Salmo, capítulo 24, versículo 4, diz: aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, é aquele que vai subir ao monte do Senhor e estará no santo lugar. Amém. Salmo 24, versículo 3, versículo 4. Só esses é que poderão habitar com Deus no monte do Senhor. Só esses é que poderão entrar na nova terra e habitar com Cristo e com os anjos. Então, é possível nós termos de facto a mente de Cristo. A nossa natureza tem que ser pura, tem que ser santa. E temos que possuir a mente de Cristo. Onde é que ela diz isto? A mesma meditação. Nossa alta vocação é outra. Na página, nossa alta vocação, na meditação de 29 de setembro, ela diz: a nossa natureza precisa ser pura e santa. A nossa natureza precisa de ser pura e santa. Importa possuir a mente de Cristo, de modo que Ele veja com prazer a sua imagem refletida na nossa vida. Então, o que é que implica ter a mente de Cristo? Quando o apóstolo Paulo diz: nós temos a mente de Cristo, implica ver a imagem de Cristo refletida na nossa vida. O grande plano de Deus para os 144 mil e para a última geração da Igreja é mostrar ao mundo a imagem de Cristo refletida em nós. Exatamente. É refletida nesses 144 mil. A imagem de Cristo vai ser refletida na vida desses 144 mil e o mundo vai ser iluminado com o quê? Com o caráter de Deus. Exatamente. Com a glória de Deus. O que é a glória de Deus? É o seu caráter. Então, e depois nesse mesmo texto em que diz que nós temos que ter a mente de Cristo para que a sua imagem seja refletida na nossa vida, nesse mesmo texto, ela diz que a nossa natureza precisa de ser pura e santa. Então, o que é ter a mente de Cristo? É ter uma natureza pura e santa. Isto é alcançável? É alcançável. Esse é o alvo que Deus tem para nós. Mas essa natureza é a natureza espiritual, não a nossa natureza física, que essa, não. como diz aqui na lição e muito bem, só será transformada na vinda na segunda de Cristo. vinda de Cristo. Ou seja, a nossa carne pecaminosa só será retirada de nós na segunda vinda de Cristo, quando o nosso corpo for transformado Exatamente. à imagem do corpo glorioso de Cristo. E Mas isso não invalida, ou seja, porque alguns pensam: uma vez que a Bíblia diz que a nossa natureza pecaminosa só será transformada na vinda de Cristo, então quer dizer que a total transformação do meu caráter só ocorrerá na vinda de Cristo. Aí é um grande equívoco. Não. Isso é um grande equívoco, porque apesar de termos a natureza pecaminosa, nós podemos ter a habitação permanente do Espírito de Deus em nós. Isso. Para conseguirmos vencer a natureza pecaminosa, tal como aconteceu com Cristo. Cristo tinha a mesma carne que nós e, no entanto, ele venceu o pecado, ele obedeceu sempre ao seu Pai, ele desenvolveu um caráter perfeito pela habitação permanente do Espírito de Deus nele. Exatamente. Não é? Então, pela habitação permanente do Espírito de Deus em nós, podemos atingir o mesmo alvo que Cristo atingiu. E, aliás, a Bíblia diz-nos que Cristo é o nosso exemplo. Então, se nós não podemos atingir, se não podemos viver como Ele viveu, então Ele não foi exemplo para nós. Não é? Há aqui um texto de Espírito de Profecia que eu gosto muito, numa meditação refletindo a Cristo também, na página 299, e que diz assim:
empenhai-vos por serdes achados sem mácula e irrepreensíveis. Empenhai-vos por atingir este alvo, sem mácula e irrepreensíveis. Lembram-se que há um versículo da Bíblia que usa estas mesmas palavras com respeito ao povo dos últimos dias. Os 144 mil. E Judas 24 também fala disso. Exatamente. Portanto, isto é atingível. E acerca dos 144 Deixa-me ler, irmão, esse texto em Judas 24, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos quê? Guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ele é poderoso para fazer isto. Ou seja, não está fora do alcance divino fazer isto em nós. O grande problema é que muitas vezes nós pensamos que nós é que temos que fazer isto. Não, não é nós fazer isto. É permitir que Deus faça em nós. E quando nós damos autorização a Deus para fazer isto em nós, Ele é poderoso para fazer isso, para cumprir isso. E isso mesmo, não somos nós que fazemos, é Cristo que faz em nós. É a habitação de Cristo em nós que faz isso. E no versículo 5 do capítulo 14 do Apocalipse diz: não se achou dolo ou mentira na sua boca, não tem mácula. Exato. Então os 144 mil serão um povo que alcançarão este nível de caráter e que iluminarão o mundo inteiro com o caráter de Cristo. E pela primeira vez as pessoas vão ver a verdade na sua beleza, na sua profundidade tal como ela é. As pessoas vão poder decidir ou aceitam ou rejeitam. Então, não é? Os que aceitarem serão selados para a vida eterna. Os que rejeitarem recebem a marca da besta, não é? Por exemplo, no livro Parábolas de Jesus, página 69, Ellen White não diz que quando o caráter de Cristo estiver quê? Perfeitamente reproduzido do seu povo, o que é que acontecerá? Ele virá para reclamá-los como seus. Exatamente. Então o Senhor só vem, a segunda vinda de Jesus só se dará quando realmente o Senhor conseguir reproduzir este caráter no remanescente. Exatamente. E não se esqueçam que o remanescente não é toda a igreja. O remanescente é uma parte da igreja que estará vivendo à altura de tudo o que está escrito, à altura de tudo o que Deus revelou ao seu povo. Porque nós sabemos que há uma porcentagem grande da igreja que não está vivendo à altura de tudo quanto Deus revelou ao seu povo. Exatamente. Então aqueles que estão a viver são o remanescente. E esses vão realmente receber o Espírito Santo em chuva serôdia e esses irão dar o alto clamor ao mundo inteiro. Há um texto do livro Refletindo a Cristo, é uma meditação matinal na página 299, portanto, que diz assim: empenhai-vos por ser achados sem mácula e irrepreensíveis. Quando Cristo vier, o nosso corpo indigno será transformado, tal como o pastor acabou de dizer. A natureza pecaminosa só vai desaparecer nessa altura. Quando Cristo vier, o nosso corpo indigno será transformado e tornar-se-á semelhante ao seu corpo glorioso. Mas, agora aqui muita atenção aqui, porque há muita má compreensão sobre este assunto, mas o caráter indigno não será santificado. Nessa altura, quando Cristo vier, o caráter indigno não vai ser santificado. A transformação do caráter tem que acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Exatamente. Portanto, não é a segunda vinda de Cristo que vai fazer como com uma varinha mágica a transformação do caráter e nós estamos prontos para a nova terra. Não, isso não vai acontecer assim. Isso só vai acontecer quando nós está o grande engano, o grande equívoco. Aí está o grande engano. E é um grande engano. Agora o irmão falou em engano e eu lembrei-me de um texto da mensageira do Senhor no Conflito dos Séculos que diz que o grande sofisma de Satanás é levar o crente a acreditar que não é possível vencer o pecado. Isso. Esse é o grande sofisma. E ela diz que é um sofisma fatal. É fatal porquê? Porque conduz à morte eterna. Isso. Então, o texto continua a dizer: mas o caráter indigno não será, então, na segunda vinda de Cristo, santificado. A transformação do caráter tem que acontecer antes da sua vinda. A nossa natureza precisa ser pura e santa. Precisamos ter a mente de Cristo. Isso. Estão a ver? Aqui a tal frase em que podemos ter a mente de Cristo. Ellen White reúne aqui esta frase: precisamos ter a mente de Cristo para que Ele possa contemplar com prazer a sua imagem refletida em nós. Então, o que é que implica ter a mente de Cristo? Implica ter a imagem de Cristo a ser refletida em nós, implica que a nossa natureza espiritual está pura e santa, implica que o nosso caráter está transformado, implica que o nosso caráter está santificado e implica que estamos sem mácula e irrepreensíveis. Isto é o que é ter a mente de Cristo. Então, nós começamos a ter a mente de Cristo, mas temos que trabalhar, temos que nos entregar ao Senhor para atingirmos este nível, esta estatura completa, a estatura completa de Cristo, a estatura espiritual de Cristo, que nós vamos ter que alcançar, não é? Então, começamos com pouco, mas depois vamos aumentando até atingir a estatura espiritual de Cristo, sem mácula, irrepreensível, um caráter santo, um caráter puro, uma natureza santa, pura,
ter a imagem de Cristo. Este é o alvo e nós temos que trabalhar para isto como adventistas. Amém, amém. Bom, caso alguém pense ao ouvir-nos que não estamos em sintonia com a lição, eu só quero aqui ler uma frase aqui da lição de terça, que fala precisamente da mente de Cristo, e onde o autor diz assim: mas o nosso problema com a tentação e com o pecado só pode ser resolvido pela transformação do nosso coração ou mente. Muito Cristo bem. tocou o cerne da questão quando declarou: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfémia, a soberba, a loucura. Isto significa que a nossa mente necessita de ser transformada para que o nosso comportamento seja alterado. Portanto, tem que haver esta alteração esta que, louvado seja Deus por isso, é possível, porque Deus é poderoso para fazer essa transformação. Assim, e o autor diz aqui a meio, ele diz mesmo aqui a meio, só podemos ganhar a vitória sobre a tentação através da graça transformadora. Portanto, ele está a dizer que podemos. E é uma graça que é transformadora. Transformadora. Ou seja, não é apenas uma graça perdoadora, que perdoa os nossos pecados passados. É uma graça transformadora, que nos transforma, que nos habilita a sermos obedientes à vontade de Deus. E aí na linha a seguir, o autor diz que, reclamando as promessas de Deus, podemos parar os pensamentos pecaminosos. Está aqui, não é? É mesmo no final do parágrafo, o primeiro parágrafo da primeira pergunta de terça-feira. E depois há um texto de Espírito Profecia, que o autor coloca aqui, muito interessante, e que diz assim: quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Este é o segredo. Lembram-se daquilo que Jesus Cristo disse? A vara tem que estar unida à videira. Exatamente. E se a vara não está na videira, nada feito. Nada. Porquê? Porque não está a receber a seiva. O que é a seiva? A seiva é a vida espiritual de Cristo. Exatamente. É o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo, o caráter de Cristo, tem que estar a fluir da videira para a vara, que somos nós. Então, se nós estivermos unidos a Cristo, a seiva, que é a própria vida espiritual de Cristo, não flui para nós. Então, ela não é que diz: quando estamos unidos a Cristo, temos a mente de Cristo. Então podemos ter a mente de Cristo. Podemos, como? Estando unidos a Cristo. É tão simples como isto. E aqui é que está o problema, e aqui é que está o segredo. E a seguir ela diz em que muitas vezes nós quebramos essa ligação, ou não temos essa ligação. Isso é, o problema é esse. Então o texto diz assim: a pureza e o amor resplandecem no caráter, a mansidão e a verdade controlam a vida. Quando temos a mente de Cristo, não é? A pureza, o amor resplandecem no caráter, a mansidão, a verdade controla a nossa vida. A própria expressão do nosso semblante transforma-se. Cristo, habitando na alma, exerce um poder transformador. Isso. E o aspecto exterior testifica da paz e da alegria que reinam no interior. Ellen White, Mensagens Escolhidas, volume 1, 337. Está aqui na lição de terça. Isso. Muito bem. Isto é lindo, isto é maravilhoso, não é? É fantástico. Ok, muito bem. Vamos agora falar do Espírito. Pois bem, será que o Espírito também tem que estar em sintonia com o Senhor? Claramente. Há bocadinho, quando o irmão estava a falar, há uma imagem, pronto, e talvez isto seja útil, esta imagem que eu vou usar, esta analogia com a informática, talvez possa ser mais útil para os nossos jovens, porque as novas gerações já estão mais, digamos, formatadas nesta mentalidade informática, enfim, neste mundo digital em que vivemos cada vez mais, e eu diria que para o computador funcionar ele tem que ter dois componentes básicos. Tem que ter o hardware, não é? Que é o equipamento físico, aquilo que se pode ver, apalpar, não é? Mas isso não chega, tem que ter o software. Ora, esse hardware é o novo coração. Portanto, o Senhor coloca em nós um novo coração. Imaginem, por exemplo, um computador que já é antigo e, portanto, já está muito desatualizado, muito lento, não faz bem as funções. Então, ele precisa de um novo hardware, precisa de um novo coração. Então, vai-se comprar um novo hardware e coloca-se lá. Tira-se o velho, é o que Jesus faz, tira o velho coração, o coração de pedra, e introduz o coração de carne. Isto é mudança de hardware. Agora, nesse novo hardware, nesse novo coração, o Senhor põe um novo software, e esse software é a presença do Espírito Santo, e põe as suas leis. Portanto, o que é as leis? As leis é o que permite aquele software funcionar. Portanto, porque um software é um conjunto de comandos, não é? Em que o software diz: se acontecer isto, tens de fazer isto assim, assim. Se acontecer aquilo, tens de fazer aquilo assim, assim. Então, o Senhor instala na nossa mente, põe um novo coração em nós, e põe que é um novo hardware e um novo software.
É Ezequiel 36. Ezequiel 36. Portanto, Deus coloca isso em nós. E com isso, com esse espírito novo, nós então aí percepcionamos as coisas de cariz espiritual. Porque, por exemplo, Isso. o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz que o homem natural não entende as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente e não pode entendê-las, não é? Portanto, porquê? Porque não tem o software para entender, não é? E, portanto, aqui o Espírito é absolutamente imprescindível. Reparem, por exemplo, há um texto que me marcou muito no início da minha caminhada espiritual, que é o texto de Romanos 8:9. Diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Diz claramente Paulo, de forma categórica. Isto mexeu comigo quando eu li isto, há quase 32 anos atrás. Isto mexeu porquê? Porque eu tomei plena consciência. Ou eu tenho o Espírito de Cristo, ou se não tenho, não sou dele. Pois, isso mesmo. Isto é facto. Ou seja, e no versículo 14, também gosto muito deste texto, do mesmo capítulo 8 de Romanos, diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses, e eu aqui acrescentaria, esses e só esses, são quê? São filhos de Deus. Então, quem são os filhos de Deus? São aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus. Ou seja, são aqueles que têm a direção do Espírito na sua vida, como nos fala esta lição de quarta-feira. De outra forma, não é possível sermos filhos de Deus. E há bocadinho o irmão falou que a maioria dos membros não está preparados, e há um texto de Paulo em Romanos que diz que, mesmo que o Israel seja como a areia do mar, apenas o quê? O remanescente será salvo. Isso. Portanto, infelizmente, é uma realidade. Enfim, nós não estamos habilitados a saber quem é que faz parte desse remanescente. Não nos compete a nós julgar. Deus é que é o supremo juiz, porque Ele unicamente está na posse de todas as variáveis. Mas nós sabemos, e sabemos porquê? Pela revelação, que apenas um remanescente será salvo. Oxalá nós possamos, pela sua graça e pelo seu poder, fazer parte desse remanescente. Há um texto que eu gosto muito, onde Ellen White diz assim: esforcemo-nos por fazer parte dos 144 mil. Então tem que haver esse esforço em nós. E nós sabemos as características dos 144 mil. Então há um trabalho a fazer para chegarmos lá, não é? Exatamente. Com a ajuda da graça do Senhor, com o poder do seu Espírito, há um trabalho a fazer, mas temos de nos esforçar para estarem entre eles. Eu tenho uma compreensão acerca dos 144 mil, que é a seguinte, provavelmente nem todos partilharão, mas a minha compreensão é a seguinte: quando diz, por exemplo, em Apocalipse 14, porque há dois textos no livro do Apocalipse que falam dos 144 mil, é em Apocalipse 7 e em Apocalipse 14. E em Apocalipse 14 há lá algo que para mim é, digamos é um aspecto crucial na descrição dos 144 mil. Qual é esse aspecto? Eu vou ler. Portanto, está em Apocalipse, no capítulo 14 e no versículo 4. Diz assim, na última parte: são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá, são os que foram redimidos dentre os homens. Depois diz assim: primícias para Deus e para o Cordeiro. Então este grupo é considerado as primícias. Ora, o que é as primícias? Quando nós olhamos para as festas no Antigo Testamento, nomeadamente a festa das primícias, era uma festa de ação de graças em que se davam o quê? Os primeiros frutos ou os primeiros cereais que já tinham atingido a plena maturidade. Certo? Porque uma árvore produz vários frutos, não é? E há uns frutos que amadurecem primeiro que outros. Todos, finalmente, se permitir, acabam por atingir a maturidade. Mas há uns frutos que atingem a maturidade primeiro. São as primícias. Ok? Então, se os 144 mil são considerados as primícias, o que é que isto quer dizer? Que eles atingiram a maturidade. Que maturidade? A maturidade espiritual. Então quer dizer que este grupo é um grupo que atinge a plena maturidade espiritual ainda nesta terra. Nesta terra. E porquê que eu digo ainda nesta terra? Isto pressupõe que os outros vão atingir a sua maturidade espiritual já na nova terra. Será isso? Bom, porquê que haverá a árvore da vida? As folhas das nações são para quê? Não diz que são para a cura dos povos? Então, o que é que há a curar? Não é? Portanto, eu acredito, esta é uma compreensão muito pessoal, que os 144 mil são um grupo especial porque atingem a sua plena maturidade espiritual ainda deste lado da eternidade. Portanto, é um grupo mesmo especial. Portanto, é um grupo no qual o Senhor, como o irmão disse há bocadinho, refletirá, digamos, toda a sua glória, a glória do caráter de Deus, será refletido neste grupo especial.
Para o mundo inteiro. O mundo inteiro irá ver a glória do caráter de Cristo. Agora, será que os 144 mil são, digamos, são diferentes do resto da humanidade? Não. Mas Deus é que permitiu, pela sua graça, que este grupo atinja, digamos, esta maturidade para, através deles, digo bem, através iluminar deles, o mundo inteiro. iluminar o mundo inteiro através da sua glória, que é exatamente o seu caráter. Eu gostaria de ler para os irmãos um texto que se encontra em Tito, no capítulo 3, versículo 5. E isto é muito interessante, este versículo, porque isto esclarece a questão da salvação. Como é que nós somos salvos, ou o que é que como é que nós chegamos ao ponto de estar salvos? E Tito, capítulo 3, versículo 5 diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou. Como? Pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Ou, como diz outra tradução, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, se nós analisarmos bem este versículo, a salvação, o que é? É sermos perdoados dos nossos pecados e nós sermos colocados na nova terra porque fomos perdoados dos nossos pecados pela morte de Cristo sobre a cruz? É só isto? Não! O texto está a dizer que nós somos salvos pela lavagem, pela regeneração, pela renovação do Espírito Santo. Ou seja, se o Espírito Santo não fizer a renovação espiritual em nós, se o Espírito Santo não fizer uma regeneração em nós, se o Espírito Santo não nos tornar a gerar espiritualmente, como Deus fez com Adão no princípio, se o Espírito Santo não nos lavar o nosso caráter, para que o nosso caráter seja diferente à imagem de Cristo, se o Espírito Santo não estiver a fazer esse trabalho no ser humano, significa que esse ser humano não está salvo. Não foi salvo, não está pronto para a vida na nova terra. Porque a salvação não está no perdão dos nossos pecados apenas. Está no perdão dos nossos... mas não apenas. Apenas. A salvação está no perdão dos nossos pecados, sim, mas também na regeneração feita pelo Espírito Santo. Exatamente. Na renovação feita pelo Espírito Santo do nosso caráter. O Espírito Santo tem que fazer esse trabalho. E depois diz, Tito no versículo 7, capítulo 3, versículo 7, diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E depois, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz: devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito. Então temos aqui dois versículos. Tito 3.5, que diz que nos salvou pela regeneração do Espírito Santo, pela renovação espiritual feita em nós pelo Espírito Santo. Isso é que é salvação. E 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, que diz que a salvação é pela santificação operada pelo Espírito Santo no ser humano. Então, sem esta regeneração, sem esta renovação, sem esta santificação, que é um trabalho do Espírito Santo na pessoa, nós não estamos salvos. Nós não estamos prontos para a vida na nova terra. Tem que haver este trabalho de regeneração, de renovação, de santificação feita pelo Espírito Santo. Então isto quer dizer que a morte de Jesus Cristo sobre a cruz não é... Só a morte de Jesus sobre a cruz não é suficiente para nós sermos salvos. Não. Não é. A morte de Jesus Cristo na cruz é uma parte do processo para a salvação do ser humano, mas não é tudo o que o ser humano necessita para ser salvo, porque o caráter tem que ser transformado, o espírito tem que ser transformado, o ser humano tem que ser regenerado à imagem de Cristo, para que possa habitar na nova terra. Eu vou-vos ler um texto da mensageira do Senhor. Eu até diria o seguinte... Força, irmão. Talvez aquilo que o irmão acabou de dizer possa, em algumas mentes, ser mal percebido. Muito bem. E sobretudo existe este ataque evangélico, digamos, à compreensão adventista da justificação pela fé, e eles ficam muito ofendidos quando dizem que nós achamos que o trabalho de Cristo na cruz não foi completo. E eu vou explicar isto melhor. Reparem bem. De que é que valeria a morte de Jesus na cruz se Jesus não tivesse vivido uma vida de total obediência à vontade do Pai antes, ou seja, na vida que precedeu a cruz? Portanto, porque Jesus viveu uns anos nesta terra, viveu depois 3 anos e meio de ministério público nesta terra, e esses 3 anos e meio foram culminados com o seu sacrifício na cruz do Calvário, correto? Então, Cristo tem, por assim dizer, uma vida perfeita, absolutamente perfeita atrás de si e que culmina no seu sacrifício, ok? Eu diria que agora o caminhar dos crentes é inverso ao percurso que Jesus fez,
Porque Jesus faz uma vida de total obediência e culmina na cruz. O crente começa na cruz e depois segue-se uma vida de total obediência. Digamos, é como se fosse o caminho inverso. Porque nós temos que começar mesmo na cruz. O sacrifício de Cristo na cruz é plenamente suficiente para nos cobrir dos nossos pecados, mas também nos habilitar para a vida de obediência que seguirá a vida daquele que aceitou o sacrifício de Cristo e que é representado pela vida de total obediência de Cristo antes da cruz. Por isso é que eu digo, de certo modo, o caminho do crente é inverso àquele de Jesus, não é? E tem que ter, como já vimos, o tal novo coração. Exatamente. O novo coração, o novo espírito, não é? E se não tiver esse novo coração, não está pronto para a vida na nova terra. Porque foi por causa disso que Adão foi expulso do paraíso. Exatamente. Ele perdeu isso. E como perdeu, não estava pronto para viver dentro do paraíso. Então, nós temos que ser tornados prontos, digamos assim, pelo Espírito Santo, para que possamos estar qualificados para a vida na nova terra. Exatamente. Porque senão nós temos que ser perdoados porque nós temos uma dívida muito grande para com Deus. Não é? Nós somos pecadores, nós pecamos, temos uma dívida para com Deus, e essa dívida para com Deus, nós por causa disso merecemos a morte eterna. Exatamente. Então tem que haver alguém que pague essa dívida, não é? E Jesus pagou essa dívida. Jesus pagou essa dívida. Nós já não estamos condenados à morte eterna porque Cristo sofreu isso por nós. Mas agora há um trabalho a fazer. Nós temos que preparar o nosso caráter para a vida na nova terra. Exatamente. Nós temos que readquirir o caráter que Adão tinha antes do pecado. E essa vida de santificação é, por assim dizer, a nossa acomodação ao céu. Ou seja, isso, a salvação, a justificação, melhor dito, é a obra de um instante, mas a santificação é a obra de uma vida inteira. Na justificação, nós recebemos o passaporte de acesso ao céu. Através da santificação, nós somos treinados, nós somos moldados para poder viver no céu. É a qualificação, é as vestes. É as vestes. As vestes do caráter têm que estar limpas, purificadas. Portanto, lembrem-se daquele texto, Tito 3,5, que diz que a salvação, Tito diz, nos salvou pela regeneração do Espírito Santo, pela renovação do Espírito Santo. Há outro texto em Tito também, que é o Tito 2,14, que diz assim, o qual se deu a si mesmo por nós. E como é que Jesus se deu por nós? Na cruz, obviamente, para nos remir de toda a iniquidade, e agora repare, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Isso. Então a obra de Cristo, digamos, a sua entrega por nós, é para nos remir de toda a iniquidade, não é apenas de alguma, é de toda, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, o sacrifício de Cristo permite, digamos, dá-nos o poder. E aqui eu gostava de introduzir, portanto, uma parte histórica. Quando a Reforma Protestante eclodiu, os reformadores protestantes, certamente inspirados pelo Espírito Santo, deram grande ênfase na justificação. Por isso é que se diz, e bem, que, digamos, uma das grandes revoluções que a Reforma Protestante trouxe foi, portanto, o tema da justificação pela fé. O outro grande tema, que hoje em dia pouco se fala, foi revelar quem era o Anticristo. Portanto, foi revelar Cristo e revelar o Anticristo. Digamos, foram os dois grandes temas. Isso, muito bom. Na revelação de Cristo, portanto, está a revelação da justificação que o pecador pode encontrar em Cristo. Pela fé, o pecador pela graça. não é justificado pelas obras, não é justificado por aquilo tudo que... Por todo o programa que a Igreja Romana apresentava diante das pessoas, não é? Por fazer isto e as peregrinações e mais isto e mais aquilo, não. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, mas, digamos, os reformadores protestantes ficaram por aí. Ou seja, introduziram apenas um aspecto da justificação. Quando chegamos ao momento do movimento adventista, o movimento adventista vai resgatar, digamos, a outra verdade, a outra vertente da justificação para além da justificação. A justificação está lá e continua, e tem que sempre lá estar, não se pode tirar. Agora, para além do aspecto da justificação, é também acrescentado o aspecto da santificação. E essa santificação é a vitória sobre o pecado. Que diz a Bíblia, ninguém verá a Deus sem essa santificação. Exatamente. E, portanto, o que é que acontece hoje? E isto, por exemplo,
Ellen White teve essa visão daqueles que entraram no lugar santíssimo com Cristo e depois voltaram para trás, outra vez para o lugar santo. Infelizmente, muitos no nosso meio, não a Igreja, digamos, nas suas declarações oficiais, nos seus pronunciamentos públicos, mas muitos dentro da nossa Igreja querem voltar para trás, ou seja, querem voltar ao modelo protestante tradicional da justificação pela fé, que inclui apenas e só a justificação. Pois bem, repito, a justificação tem que estar presente, mas juntamente com a justificação tem que estar também o aspecto da santificação. É para nós termos, digamos, a redenção total em Cristo Jesus, os nossos pecados têm que ser perdoados pelo poder do Senhor, mas também temos que receber dele o poder para vencer todo o pecado em nós. É isto ou não é, irmãos? Estou certo? É isso mesmo. Não esqueçam, o próprio apóstolo Paulo diz isso em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Vamos ler esse texto, irmão. Salvação. Exatamente. Ok, já agora, irmão, poderia ler? Sim, senhor. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós que crestes. E no capítulo 4, se me permite, eu também vou ler este texto, 1 de Tessalonicenses 4, 3, diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Isso. Que vos abstenhais da prostituição. E atenção que esta prostituição aqui não é só a prostituição física, também é, claro, mas é também a prostituição espiritual. Porque qual foi um dos grandes problemas do povo de Israel no passado? Não foi a prostituição espiritual? Claramente. Isso vem claramente referido, por exemplo, nos livros dos grandes profetas, não é? Portanto, esta prostituição não é só a prostituição física, é a prostituição espiritual. E eu digo, eu às vezes até parece que tenho mais medo da prostituição espiritual do que da física. Não quer dizer que não devemos ter, quer de uma, quer da outra, é óbvia. Mas a prostituição espiritual é muito terrível. Porquê? Porque cada vez mais domina neste mundo, e vou usar a linguagem bíblica de Apocalipse 17, a grande prostituta. E a grande prostituta dá a beber a todas as nações da taça do vinho da sua ira e da sua prostituição, da sua fornicação. Então quer dizer que o risco de nos envolvermos em prostituição espiritual é altíssimo. Exatamente. E aqui quando diz a vontade de Deus é a vossa santificação e depois diz que vos abstenhais da prostituição, quer dizer que se eu pratico qualquer tipo de prostituição espiritual, eu não posso viver essa santificação, porque essa prostituição espiritual é uma perversão da verdade e, como já vimos no início do nosso comentário aqui, quem não tem a verdade não se pode santificar. Porque Jesus disse: santifica-os na verdade. Não pode haver santificação à parte da verdade. Tudo isto está ligado, tudo está interligado. Tudo está interligado. Portanto, a santificação é a nossa qualificação, é a nossa adaptação para a vida na nova terra, para o céu. Mas o que eu acho realmente importante, muito importante, e muitas vezes muitos passam por cima disto, o que eu acho extremamente importante é que Tito, capítulo 3, versículo 5, diz mesmo que a salvação é pela renovação feita pelo Espírito Santo. Não há salvação se o Espírito Santo não fizer esta renovação e esta regeneração. E o outro texto, que é 2 Tessalonicenses, que nós lemos agora, capítulo 2, versículo 13, diz que a salvação é pela santificação feita pelo Espírito. Ou seja, se o Espírito não fizer esta santificação, não há salvação. Tito 3.5, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2.13, ambos falam de que não há salvação sem esta santificação e sem esta regeneração feita pelo Espírito Santo. Não há salvação, só com justificação. Tem que haver estas duas coisas. E já agora gostava de ler para os irmãos um texto do Espírito de Profecia, da Mensageira do Senhor, onde ela diz assim: o Espírito Santo seria dado como agente de regeneração. Quando Cristo diz, tanto que eu vou para o Pai, mas enviar-vos-ei o Espírito Santo, não é? O Espírito Santo seria enviado como agente de regeneração. Portanto, Deus tem que voltar a gerar espiritualmente o ser humano, tem que haver uma regeneração. E depois ela diz assim, agora muita atenção, sem o qual seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de nenhum proveito. Isto parece uma heresia, mas não é. Sem o agente de regeneração, sem o Espírito Santo regenerar o ser humano, o sacrifício de Cristo não é suficiente para salvar o ser humano. Porquê? Porque o sacrifício de Cristo apenas paga a nossa dívida, apenas nos justifica pela fé,
mas há agora um processo de santificação pela fé. E esse trabalho de santificação pela fé, que é de preparação, adequação para a vida na nova terra, tem que ser feita pelo Espírito de Deus. Se o Espírito de Deus não fizer esse trabalho em nós, se não houver esse consentimento do ser humano para que o Espírito faça esse trabalho em nós, a justificação só não salva. Tem que haver a justificação e a santificação. E estes dois textos bíblicos que nós lemos são bem claros sobre isto. A salvação é pela santificação feita pelo Espírito. Então, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria nenhum proveito. O poder do mal estivera-se fortalecendo por séculos e a submissão das pessoas a esse cativeiro satânico era muito grande. E o pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da atuação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que torna eficaz aquilo que foi feito por Jesus na cruz. É por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. A morte de Jesus Cristo na cruz não purifica o coração, paga a dívida. Nós somos justificados pela fé, mas é por meio do Espírito Santo que o coração é purificado. É por ele que o crente se torna participante da natureza divina. Se o Espírito Santo não nos fizer participantes da natureza divina, da natureza espiritual de Cristo, de Deus, se o Espírito Santo não purificar o nosso coração, não colocar lá um novo coração e não puser esse espírito novo dentro do ser humano, essa pessoa não está apta, não está pronta para a vida eterna. Tem que haver uma transformação, compreendem? É extremamente importante nós compreendermos isto. As duas coisas são precisas. Exatamente. Por isso é que Jesus subiu ao céu e está no santuário celestial, intercedendo por nós, para fazer todo este trabalho por intermédio do Espírito Santo. Exatamente. Em todos aqueles que querem. Porque se Jesus não fizer esse trabalho, se essa obra não estiver a ser feita no santuário celestial, nós, o ser humano, não pode ser salvo. Aliás, nós sabemos como adventistas que Jesus está purificando o santuário. Essa purificação do santuário lá tem que ocorrer ao mesmo tempo que está ocorrendo a purificação do nosso coração. Exatamente. A limpeza de todo o pecado, de toda a desarmonia com Deus, com Cristo. O coração tem que estar à imagem de Cristo. Ou seja, purificação lá e purificação cá. No nosso coração tem que acontecer em simultâneo. Exatamente. Eu iria dizer isso mesmo. Portanto, enquanto Cristo purifica o santuário celestial, o Espírito Santo purifica o santuário cá na terra, que somos nós. Exatamente. E Ellen White é bem clara também sobre isso. Essas duas obras acontecem, esses dois trabalhos têm que acontecer em simultâneo. E há um texto de Hebreus 12:14, o irmão já referiu há pouco, sem referir este texto, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Portanto, a santificação é necessária para ver a Deus. Nós não somos salvos apenas com justificação pela fé. Nós somos salvos com justificação pela fé e santificação também pela fé. Exatamente. Muito bem, e vamos, portanto, para o clímax da... Era isto que Cristo tinha na sua vida, era o Espírito Santo. Exato. Era o Espírito de Deus a trabalhar sempre nele, dia a dia, momento a momento. E isso é o que deve acontecer com o ser humano também, é exatamente o mesmo processo. Há bocadinho havia uma outra ideia que eu queria partilhar, que é a seguinte, enfim, vou no fundo repetir algo que eu já disse, mas por outras palavras. Portanto, Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário, saldou a nossa dívida, uma dívida enorme que nenhum de nós poderia saldar. No entanto, o Espírito Santo dá-nos a possibilidade, ou seja, dá-nos a capacitação para nós vivermos a vida que Cristo viveu antes da cruz. Isso. Não é? Sim, exatamente. Cristo viveu uma vida perfeita, e essa vida perfeita que Cristo viveu, que o Espírito Santo está desejoso de que nós a vivamos, mais uma vez, não contando com a nossa força que não existe, que é nula, sem mim nada podeis fazer. Pela graça. É uma graça, exatamente, é uma graça. Porque a concessão do Espírito Santo na mente e no coração de cada ser humano é uma graça, é um favor imerecido. Exatamente. É um favor imerecido que nós não merecemos. Deus está a fazer esse trabalho em nós, que nós não merecemos. Mas Deus faz isso para nos qualificarmos para a vida eterna. Mas não é, a força não está em nós, é o Espírito que habita em nós e que faz esse trabalho. Portanto, quer a justificação, quer a santificação, são uma graça de Deus. Portanto, as duas coisas, tanto uma como a outra, é uma graça de Deus, é um favor imerecido. Exatamente. Pela graça somos salvos. Se não fosse esse trabalho de Deus, nenhum ser humano... Isso, aliás, Deus é dom de Deus, diz Paulo em Efésios 2:8. É um dom de Deus, exatamente. Exatamente. Muito bem. Mesmo para terminar, irmão, vamos só abordar aqui um bocadinho a lição de quinta-feira, portanto, prontos para o seu aparecimento. Eu creio que não precisamos de dizer muito mais. No fundo, nós já seguimos falámos tudo aquilo que nós acabámos de dizer, pois bem, pela graça e pelo poder do Senhor, estaremos prontos para o seu aparecimento. E é isso que mais desejamos como adventistas do sétimo dia, é estarmos prontos para que quando Cristo vier, nós possamos fazer parte daquele grupo a quem o Senhor dirigirá estas palavras: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, não é? E a lição fala-nos num versículo, muito importante, que é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, que diz que temos que nos empenhar
por sermos achados por Deus, por Cristo, sem mácula e irrepreensíveis. Estão a ver o tal texto? Portanto, nós temos que trabalhar, ou seja, nós temos que nos apegar à graça do Senhor e deixarmos ser trabalhados pela graça, pelo Espírito do Senhor, para sermos achados sem mácula e irrepreensíveis. Sem mácula e irrepreensíveis. Não há mais além disto. Não, isto é o máximo, é o fim da escala, é a estatura completa de Cristo. Exatamente. É a estatura completa de Cristo. E ninguém deve dizer, eu não consigo. Ou seja, por um lado é verdade, nenhum de nós consegue, sem mim nada podeis fazer. Si próprio ninguém consegue fazer. Ninguém consegue, mas há perigo de nós proferirmos essa afirmação, porque ao proferirmos essa afirmação, estamos, digamos, como que a menosprezar, digamos, a graça e o poder de Deus são colocados à nossa disposição e não devemos fazer isso, não devemos rejeitar essa graça maravilhosa que o Senhor coloca à nossa disposição. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. 1 de João, capítulo 3, versículo 3. Diz que qualquer que tem esta esperança da segunda vinda de Cristo purifica-se assim como Ele é puro. Exatamente. Então, temos que ser puros assim como Jesus é puro. Este é o alvo a atingir. Este é o alvo a atingir. É isso que Deus quer, que é a tal santificação, sem mácula e irrepreensível. Eu sei que isto pode ser assustador, mas não é assustador quando nós sabemos que Jesus está de mão estendida para nós para nos oferecer esse poder, esse Espírito e essa graça. Exatamente. E ninguém tem desculpa se não se apropriar desse poder e dessa graça. No fundo é isso. Não temos desculpa se não nos apropriarmos dessa graça. Jesus põe à nossa disposição. Exatamente. Então, quem tem esta esperança purifica-se assim como Ele é puro. Exatamente. Não é? Há um texto de Ellen White que diz assim: empenhai-vos por ser desachados sem mácula e irrepreensíveis. Quando Cristo vier, o nosso corpo indigno será transformado. Novamente, lembrem-se, e se tornará semelhante ao seu corpo glorioso. Mas o caráter indigno não será então santificado. A transformação do caráter precisa acontecer antes da sua vinda. Nossa natureza tem que ser pura e santa. Precisamos ter a mente de Cristo para que Ele possa contemplar com prazer a sua imagem refletida em nossa vida. Se quereis ser santos no céu, Eventos Finais, página 295. Se quereis ser santos no céu, precisais primeiro ser santos aqui na terra. Ora bem. Os traços de caráter, primeiro santos na terra, para então estarmos prontos para a vida na nova terra. Os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra da transformação tem que ser efetuada agora. Nossa vida diária está determinando o nosso destino. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico neste período de prova, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Quando Ele vier, não nos vai purificar dos nossos pecados, não vai remover de nós os defeitos de caráter. Onde é que está escrito? Conselhos sobre Saúde, página 44. Quando Cristo vier, não vai purificar os nossos pecados, não vai remover de nós os defeitos de caráter que há no nosso caráter, nem nos vai curar das fraquezas do nosso gênio, nem das fraquezas da nossa disposição. Se esta obra tiver que ser feita, será feita antes daquela ocasião. Portanto, estes são textos realmente muito importantes que mostram, de acordo com os textos bíblicos que nós lemos, não é? E de acordo com aquilo que revelou o Senhor à sua mensageira para o povo remanescente, este é o trabalho que tem que ser feito. Amém. Amém. Isto é como, sabem, irmãos, isto é como esta questão de sermos justificados pela fé e o sacrifício de Cristo na cruz nos salva e não faz mais nada, e é o perdão, e o perdão, e o perdão. Isto é como, imaginem que estamos numa sala e temos uma torneira aberta e a torneira está a verter água para o chão. E agora venho eu e outras pessoas e vamos com esfregonas e com um balde e vamos apanhando aquela água para o balde e vamos tentando atirar a água do chão para dentro do balde, não é? Mas se nós não fecharmos a torneira, o problema vai continuar e nunca vamos parar de estar com a esfregona a tirar a água do chão para dentro do balde. Nós temos que fechar a torneira, limpar o chão com a esfregona e pronto. Com a questão da salvação é exatamente a mesma coisa. Nós temos que fechar a torneira. O que é fechar a torneira? É um coração novo, é um coração santificado, é o Espírito de Deus em nós. Não é? O coração tem que deixar de verter pecado, o coração tem que deixar de verter todas aquelas coisas más que aquele versículo bíblico dizia. E então o Senhor começa
a colocar o seu Espírito em nós para nós refletirmos a imagem de Cristo. Mas a torneira tem que ser fechada, temos que receber um novo coração, não apenas o perdão. Isso é tão importante compreendermos isto, por isso é que eu estou a salientar muito isto, porque isto é fundamental para a compreensão de como somos salvos. E infelizmente a nossa Igreja está dividida sobre este assunto, porque uns estão a dar cada vez mais ênfase nesta parte crucial, digamos, da justificação pela fé ou do plano da salvação, e outros acham que, é como eu digo, estão agarrados apenas ao Evangelho evangélico, digamos, que dá apenas ênfase na justificação e não na santificação. Portanto, mas é absolutamente imprescindível, como nós acabamos de ver, portanto, que os dois aspectos estejam perfeitamente unidos num todo coerente e perfeito. Repito, a justificação que nos salda a dívida dos nossos pecados, mas também a santificação que nos habilita, que nos capacita a vivermos uma vida de obediência perfeita. Isso. E não esqueçam aquele texto, aquela frase de Jesus nos Evangelhos que diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita, não é? Pois, e depois há um comentário dela no esse versículo onde ela diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois se apenas o buscarem, sem fazer esforço, não o conseguirão. Ela diz, acho que eu tenho aqui, ela diz isto na meditação matinal, Cristo triunfante, na página 78. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. E depois ela diz: esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois se meramente buscarem a porta estreita sem se esforçarem para entrar, sem fazer esforço, ela diz mesmo, sem fazer esforço, não conseguirão. Sem fazer esforço não vamos conseguir entrar pela porta estreita. E nós sabemos o que significa a porta estreita. É o caminho da obediência, é o caminho da santificação, não é? Então, não é nada fácil, mas... Não é fácil. Porque nós temos que negar o nosso eu, mas Jesus não disse que cada dia devemos negar o eu e tomar a sua cruz e segui-lo? E outra coisa, se nós não seguirmos esse caminho, vai acontecer o oposto, sabem o quê? É o endurecimento do coração. Exatamente. Isso é muito mau. Porque quando o Espírito Santo nos chama e nós rejeitamos 1, 2, 3 vezes e rejeitamos, o nosso coração fica endurecido. Já não vamos mais conseguir entrar pela porta estreita. Exatamente. Nós vamos seguir na direção oposta. Não, só há aqui uma noção que é uma noção mais que eu gostaria de realçar e que aparece aqui na lição de quinta-feira, que é a questão da procrastinação, ou seja, é o ato de adiarmos as nossas tomadas de decisão. E isso não devemos fazer isso. O autor aqui refere muito bem que, na perspectiva bíblica, o tempo da salvação é sempre hoje e nunca amanhã, não é? Há 3 textos no livro de Hebreus que diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, nós devemos, portanto, tomar este assunto a sério e não procrastinar, não adiar, não deixar para amanhã o que pode e deve ser feito hoje, não é? Porque nós vivemos num mundo em constante mutação, portanto, nós vemos os sinais da segunda vinda de Cristo a acumularem-se de dia para dia e, portanto, não estamos em tempo de brincar com coisas muito sérias, porque o que está aqui em jogo é o nosso destino eterno, a nossa vida eterna ou perdição eterna. E, portanto, não podemos brincar com estas coisas e temos que tomar muito a sério para podermos fazer parte, então, desse grupo que dirá: eis aqui o nosso Deus a quem aguardávamos. Há um texto em Sinais dos Tempos, em 20 de outubro de 1887, onde ela resume muito bem isto tudo, onde ela diz: hoje nós temos que viver a vida da fé, hoje nós temos que manter a vitória sobre o eu, hoje nós temos que viver a vida da oração, hoje nós temos que combater o combate da fé, hoje nós devemos crer, hoje nós devemos obter a vitória sobre as trevas e a descrença. Só isto nos preparará para a vida na nova terra. Exatamente. Portanto, hoje tem que ser feito tudo isto. Hoje, o segredo da vida de Cristo era esse. Ele conseguia fazer tudo aquilo hoje. E nós, como crentes, temos que conseguir fazer isto hoje. Pela graça do Senhor que Ele põe à nossa disposição, temos que conseguir fazer isto hoje. Não é? É o combate da fé, é a vitória sobre o eu, é a vida da oração, é o crer, é a vitória sobre a descrença, é isto. É o lançar mão do Espírito Santo que Deus põe à nossa disposição para obtermos a vitória. Eu vou referir quais são os textos que eu citei há pouco, portanto é Hebreus 3, 7 e 8, depois Hebreus 3, 15 e finalmente Hebreus 4, 7. Estes 3 textos, portanto, aparece lá a palavra hoje. Vou ler Hebreus 3, 7. Assim, pois,
como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 3,15, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração, como foi na provocação. Hebreus 4,7, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi, por muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurçais o vosso coração. E este hoje é como o irmão disse, se nós não atendemos hoje, o nosso coração corre o grave risco de poder endurecer-se e ficar insensível aos apelos do Espírito Santo. É isso que Paulo, por exemplo, declara numa das suas epístolas a Timóteo, uma consciência cauterizada. Ficamos com a consciência cauterizada, ou seja, ela não responde mais, torna-se insensível, portanto não responde, e oxalá que não seja o caso. Para terminar mesmo, eu gostaria de ler aqui duas citações que vêm na lição de sexta-feira, uma que vem, digamos, confirmar aquilo que eu há bocadinho estava dizendo, portanto que os sinais se multiplicam à nossa volta. Diz aqui, o grande conflito vai se aproximando do fim, por um lado, graças a Deus por isso. Toda a notícia de calamidade em terra ou no mar é testemunho do facto de que está às portas o fim de todas as coisas. Guerras e rumores de guerra o declaram. Haverá um só cristão cuja pulsação não se acelere ao prever os acontecimentos que se iniciam perante nós. O Senhor vem, ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Portanto, não há a menor dúvida. Aliás, eu creio que ninguém tem dúvidas. Todas as pessoas da igreja acreditam que a vinda de Deus está para breve. Mas a parábola das 10 virgens nos ensina que todas as 10 virgens, quer as sábias, quer as nécias, todas elas acreditavam na segunda vinda de Cristo, porque todas elas aguardavam um esposo. Portanto, não é suficiente nós acreditarmos que a vinda de Cristo está para breve. Não é suficiente. Claro que isso é importante, não é? Mas repito, as virgens nécias também acreditavam que a vinda do noivo estava para breve e estavam a aguardar e tinham as suas lâmpadas acesas. Não tinham azeite, digamos, em quantidade suficiente, que representa o Espírito Santo. E porquê que elas tinham déficit de azeite? Eu creio porque elas não se empenharam de coração e alma na purificação do seu caráter. Porque quanto mais nós tomamos consciência de que o nosso caráter precisa de ser modificado, precisa de ser alterado, precisa de ser transformado, nós constantemente estamos a pedir ao Senhor que nos dê uma porção do seu Espírito, porque sabemos e temos plena consciência que apenas e só o seu Espírito pode fazer esse trabalho em nós. Então pedimos, Senhor, dá-me do teu Espírito, eu preciso para vencer o meu defeito de caráter, a minha inclinação pecaminosa. Senhor, ajuda-me. Então eu peço uma vez, e peço outra, e mais outra, e mais outra, e a minha reserva vai aumentando. Se eu não pedir, não tenho reserva. E é isso que faz a diferença entre as virgens sábias e as virgens nécias, ok? E a outra citação com que eu gostaria de terminar, isto sem prejuízo do irmão depois poder querer acrescentar alguma coisa. É o segundo parágrafo aqui na lição de sexta-feira, diz assim, portanto, viva a vida da fé dia a dia, não fique ansioso e perturbado por causa do tempo de angústia, e assim tenha um tempo de angústia antecipado. Ou seja, se verdadeiramente andamos com o Senhor dia a dia, também não precisamos de ficar preocupados, digamos, em excesso sobre o futuro. E ansiosos. Jesus não disse no Sermão da Montanha, basta a cada dia o seu mal, não é? Não andeis ansiosos por coisa nenhuma. Exatamente. Diz assim, não pense continuamente, temo que não estarei de pé no grande dia de teste. Deve viver para o presente, apenas para este dia. O amanhã não lhe pertence. Hoje, lá está, mais uma vez, esta noção do hoje deve manter a vitória sobre o eu. A vitória sobre o eu hoje. Muito bem, irmão. Hoje deve viver uma vida de oração. Hoje deve combater o bom combate da fé. Hoje deve crer que Deus o abençoa. E ao obter a vitória sobre as trevas e sobre a descrença, satisfará os requisitos do Mestre e tornar-se-á numa bênção para os outros ao seu redor. Eu creio que isto diz tudo. E resume tudo aquilo que nós estivemos. Neste parágrafo tem a palavra vitória 2 vezes. É verdade. Sobre o eu e sobre as trevas e a descrença. A vitória sobre o eu é a vitória sobre o interior. E a vitória sobre as forças é a vitória sobre as forças malignas do exterior. Dois aspectos. Vitória sobre o mal que vem de dentro e o mal que vem de fora. Exatamente. E o terceiro texto diz, o Senhor virá em breve, precisamos de estar preparados. Isso. Precisamos de estar preparados para nos encontrarmos com eles em paz. Estejamos determinados a fazer
tudo. A fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Ele virá em breve e devemos estar prontos e a aguardar o seu aparecimento. É bonito, realmente. Estes textos do Espírito de Profecia que nós temos, que é um privilégio que nós temos como adventistas do sétimo dia de ter, é uma grande força para nós. É verdade, irmão. Muito bem, vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muito obrigado uma vez mais, Senhor, porque nos deste a possibilidade de podermos refletir sobre a Tua Palavra. Esta palavra, Senhor, que é de uma importância absolutamente crucial para a nossa vida espiritual, para a nossa salvação, para o nosso destino eterno. Ajuda-nos, Senhor, a tomar cada vez mais plena e total consciência da importância das Tuas palavras, que as possamos tomar como nossas, ingeri-las, saboreá-las, porque elas contêm verdades absolutamente cruciais, Senhor, e ajuda-nos a nunca abandonarmos qualquer uma destas verdades, a nunca duvidarmos da validade plena de cada uma das Tuas palavras. Ajuda-nos, pois, Senhor. Permite, Senhor, que o nosso espírito possa ser cada dia moldado à Tua imagem e semelhança e assim, pela Tua graça e pelo Teu poder trabalhando em nós, possamos obter a vitória sobre todo o pecado, sobre toda a má tendência cultivada ou adquirida, e que nos ajude, Senhor, para que o nosso caráter esteja puro, santo, limpo, diante de Ti, para que quando Tu vieres nas nuvens dos céus, nós possamos ser achados por Ti, dignos, para entrarmos contigo na vida eterna. Ó Senhor, fica connosco, fica com todos aqueles queridos irmãos, Senhor, que desejam também de todo o seu coração viver uma vida que Te agrade, uma vida que seja transformada pela Tua graça e pelo Teu poder. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos orgulhosos, pelo contrário, porque se verdadeiramente Tu habitares em nós, todo o orgulho tem que ser destruído, todo o orgulho tem que ser banido. E ajuda-nos, Senhor, a ter amor por aqueles que ainda não entenderam este assunto. Certamente o inimigo está a vedar-lhes o olhar do entendimento e ajuda-nos, Senhor, a podermos ser usados por Ti para ajudar esses nossos queridos irmãos e irmãs a despertar para esta necessidade. Amém. Fica connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal, é o que nós Te ousamos suplicar e pela fé Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, assim seja. Ok, queridos irmãos, ficamos por aqui hoje, que Deus vos abençoe grandemente e até uma próxima oportunidade, que será para a semana que vem. Que Deus vos abençoe. Até para a semana, Deus vos abençoe a todos. Obrigado.